Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vou fazer essa leitura, os versos de 1 a 9. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Somos agradecidos a Ti por mais essa oportunidade de estarmos juntos, e porque sabemos que o Senhor usa o estudo da Tua palavra, a pregação da Tua palavra, para falar conosco, para nos fortalecer a fé, para mostrar a esperança que nós temos no Senhor, Deus. Te pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos venha ensinar através desse momento, ó Pai, deste estudo. Oramos em nós. Amém. Semana passada nós voltamos a falar do nosso tema, alegrai-vos no Senhor. E nós enfatizamos que a verdadeira alegria somente é no Senhor. A graça é melhor do que a vida. Ou seja, nada que essa vida venha nos dar é mais importante ou pode nos alegrar mais do que o próprio Deus. E aí fica para nós, muitas vezes, a dificuldade de entender como nós podemos nos relacionar com Deus. Nós falamos também a semana passada de que o homem é pecador e a nossa tendência é nos afastarmos do Senhor. E é possível nós nos aproximarmos de Deus por Jesus. Jesus morreu, Jesus deu vida, Jesus nos salva e por intermédio do Espírito Santo de Deus nos vivifica para que a gente possa buscá-lo. Fica claro então que para nos aproximarmos de Deus, mais do que o que nós podemos fazer, é o que Deus faz e fez por nós. Sempre a gente tem que ter essa consciência na vida. Eu posso fazer tudo, mas eu posso continuar vazio. Eu posso tentar de tudo para ser o melhor crente, mas eu tenho que entender que mais do que eu posso fazer, é o que Deus tem feito e o que Deus faz na nossa vida. E essa passagem que nós lemos, ela ilustra muito bem isso. Que por mais que Zaqueu tenha buscado Jesus, tenha ido até aquele lugar, subiu na árvore, mas havia uma distância. O máximo que ele poderia conseguir é ver Jesus passando à distância. Poderia ver Jesus de longe. E aí, de repente, aquele que quer ver Jesus é convidado. Na verdade, o convite de Jesus é até interessante, né? Ele se convidou para ir na casa do Zaqueu. Se convidou para dormir lá com seus discípulos. Jesus precisava de pousada e ele encontra assim Zaqueu. Então nós vamos estudar um pouquinho nessa passagem, como Jesus tocou nessa vida, o que Jesus viu em Zaqueu, o que Zaqueu
fez por encontrar com Jesus. Zaqueu. O nome Zaqueu significa puro. É um nome que não condiz muito bem com a realidade. O texto diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Há uma pequena definição aqui de Zaqueu. Maioral dos publicanos e rico. Ele era coletor de impostos e por isso ele era odiado pelas pessoas. Os coletores de impostos eram representantes lá dos soldados, representantes do governo, e acho que ninguém gosta, né, de alguém que vem cobrar os impostos, principalmente como era naquela época, porque ele tinha liberdade de cobrar mais, ficar com um dinheirinho para ele. Então, geralmente esses cobradores eram homens que exploravam os outros. De santo, de puro, só tem o nome. Até esse momento, Zaqueu vive uma vida, digamos assim, irregular diante de Deus. Mas ele está procurando Jesus, procurando ver quem era Jesus. Eu acredito que Zaqueu está num momento da vida dele que ele já percebeu que as riquezas não levaram a nada. Um homem rico, vamos supor que ele tinha uma casa bonita lá no alto da cidade, mas ele provavelmente ouviu falar de Jesus, até tentou se aproximar pela própria sinagoga, mas ele não era bem recebido na sinagoga, ele não era bem recebido pelas pessoas, e ele está num momento da sua vida que ele entende que para ele há uma necessidade de se aproximar de Jesus. Jesus então está atravessando aqui essa cidade. Como eu disse, Jesus procurava um lugar para pousar. E ali ele consegue enxergar um homem que estava numa árvore. E diz: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar na tua casa. O texto diz que Zaqueu nem piscou. Versículo 6, ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Isso é mais uma evidência de que Zaqueu não queria apenas ser um fã, né, de algum famoso que estava passando por ali, mas havia uma intenção diferente no seu coração. Havia muitos impedimentos, mas agora não há mais nenhum. Ele é chamado por Jesus. E lembra que nós falamos no início? Por que nós temos Deus? Por que nós conhecemos Deus? Por que nós vivemos com Deus? Mais do que pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus faz por nós. A atitude de Jesus vem romper a distância, e ali ele chama Zaqueu pelo nome. Como que ele sabia o nome de Zaqueu? Bom, ele é Jesus. Jesus não o rejeitou como a sociedade o rejeitava. Jesus não perguntou nada, apenas disse que eu vou ficar na sua casa. E a gente encontra aqui um primeiro problema, né, da multidão. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O que a multidão pensou? Aqui não é só os líderes religiosos, mas toda a multidão, todas as pessoas que eram cobradas ou extorquidas por Zaqueu. O que nós pensaríamos? Uma pessoa que convida um corrupto, um ladrão para a companhia. Com certeza eles pensaram que Jesus, um homem santo, não deveria se misturar com pecadores. Deveria saber quem era aquele homem. Mas não importa o que os outros pensaram. É muito mais bonito o que acontece aqui.
Zaqueu desce sem demora. E ele, cheio de alegria, ele começa a conversar com Jesus. Ele percebeu que tudo o que ele queria estava acontecendo. Acredito que ele já vinha nesse processo, nesse desejo de mudar, mas agora acontece a sua conversão. Veja, Senhor, metade das minhas posses eu darei aos pobres, e se roubei qualquer coisa de qualquer pessoa, eu o restituirei 4 vezes mais. A atitude dele não é pouca coisa. Por mais que ele seja rico, até que ele era rico, doando metade dos bens, já ficava só com metade. E aí ele teria que pagar, restituir 4 vezes mais tudo aquilo que ele roubou dos outros. E ele aqui parece que ele está falando publicamente. Na hora, você imagina, né? A multidão tem muito bem. Às vezes a gente não lembra para quem a gente deve, né? Deveria. Mas quem não recebeu, lembra, tá? Ela lembra. Não estou cobrando de ninguém aqui não, viu? Não estou lembrando de nada, né? Às vezes eu falo, só falta alguém falar, pastor, está lembrando? Não, nem lembro não, eu esqueço, tá? Brincadeirinha. As pessoas lembravam. Imagina, todo mundo começando a cobrar, ele não ia ficar pobre, miserável, mas ele, de certa forma, ia ter apenas o sustento necessário para a vida. E Deus não iria desampará-lo numa hora dessa. Uma pessoa que quer restituir, que quer fazer o bem. Conta-se que a lei, na devolução, era apenas 20%, e ele estava disposto a entregar 300%. Por que 300%? 4 vezes mais, ele ia entregar 100% e mais 300%. Né? Aí dava as 4 vezes. Né? Vou restituir o que eu devo e mais 3 vezes. O que demonstra isso? A sua gratidão, a sua fé em Jesus, a sua vontade de se tornar um servo de Deus. Repare que Jesus não pediu para ele que ele dispusesse das suas posses, e nem pediu que ele deixasse o seu coração. O que Jesus fez? Eu vou entrar na tua casa. Não vou cantar o como Zaqueu no final, tá? Entra na minha casa. Isso é para outro dia. Mas ele entrou na casa. Quando Jesus entra na casa, quando Jesus se aproxima de nós, nós tomamos consciência do nosso pecado, das nossas falhas. Por isso que eu disse que essa busca por Deus é algo natural. A partir do momento que Jesus toca no nosso coração, Jesus nos chama, a presença de Jesus é vida. A casa se torna vida. E então, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não recriminou, Jesus não expulsou, Jesus não criticou, Jesus não apontou nenhum de seus pecados. Mas Jesus viu o arrependimento no coração daquele homem. Ele viu o arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente porque ele deu bens materiais, mas porque Jesus viu que foi transformado exatamente o ponto-chave do pecado da vida daquele homem, que acompanhou por maior parte da sua vida. Ele buscava no dinheiro, ele buscava em extorquir, na posse, a sua alegria. E a alegria de estar com Jesus, como diz o versículo 6, desceu depressa e o recebeu com alegria. A alegria de estar com Jesus fez com que tudo aquilo que ele dava maior importância se desfizesse. Não há mais importância. Zaqueu e sua família vieram a crer, vieram a ter fé, a estar com Jesus. Eu quero aplicar essa mensagem
Primeiro, dizendo que não existe barreira capaz de impedir nosso encontro com Jesus. Às vezes nós acreditamos ser difícil ter uma comunhão plena com Jesus, estar com Jesus. Disse que no exemplo de Zaqueu, nós entendemos que havia muitas barreiras dele se aproximar de Jesus. Mas nós notamos que Jesus vai até ele, mas ele também foi até Jesus. Mesmo sabendo que existem barreiras, a gente não deve desistir. Mesmo sabendo que nós não podemos alcançar Jesus, a gente não vai ficar parado esperando Jesus nos chamar. Nós vamos até o encontro de Jesus. É isso que Zaqueu fez. E a multidão estava impedida de ver. Ele sobe numa árvore. Havia uma distância ainda, ali muito pouco ele podia fazer. Mas Jesus viu o seu coração. Então nós nos movemos até Jesus. Mesmo imperfeitos, mesmo sabendo que ainda quanto mais nós andarmos, mais ainda vai ficar distante. Mas nós cremos que Jesus é aquele que vai estender a mão, não vai nos abandonar. Aqui fala da sua altura, sendo ele de pequena estatura. Tem até algumas pessoas que falam, quem? Será que Jesus que era baixinho, né? Então ele teve que subir para enxergar, porque Jesus era muito baixinho. Eu entendo que era o Zaqueu que era baixinho, né? Sua estatura, a altura não foi impedimento, subiu na árvore. Nós temos que lutar diante dos impedimentos. Tudo estava aparentemente perdido, mas Jesus se aproxima e rompe essa distância. Então, em primeiro lugar, não existe barreira capaz de impedir o nosso encontro com Jesus. Em segundo lugar, Jesus sempre providencia meios para nos encontrarmos com Ele. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Como que Jesus providencia esse meio? Os convites de Jesus. Chama pelo nome. Jesus sabe o nosso nome. Jesus sabe os nossos problemas. Jesus nos vê. Talvez aquela árvore era algo possível dele enxergar Jesus, mas humanamente pode ser que era quase que um esconderijo, né? Sabe quando você está num lugar que você vê a pessoa lá, mas aquela pessoa lá em meio de uma multidão e um homem no meio de uma árvore lá, mas não tem dificuldade para Jesus, ele enxergou. Jesus sempre providencia meios para encontrarmos com Ele. Jesus não se aproximou pelos seus méritos. Não é porque Zaqueu tinha uma casa bonita. Jesus se aproximou apesar dos seus deméritos. Jesus sempre encontra meio. E o meio maior de Jesus se aproximar de nós é a sua graça, a sua misericórdia. Nós somos tão falhos, irmãos, e mesmo assim nós temos uma dificuldade de perdoar e de nos aproximarmos dos outros, não é verdade? Quando você fica sabendo que alguém falou mal de você, que alguém fez mal contra você, logo no nosso coração cresce uma indisposição, e a gente fica meio triste com aquela pessoa. Não deveríamos, porque se Jesus fizesse da mesma forma, Ele sabe tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz. Ele sabe quantas vezes nós não damos glórias a Ele, quantas vezes nós o traímos, mas mesmo assim Ele se aproxima de nós. Ele sabia quem era Zaqueu, Ele sabia que Zaqueu por muitos anos explorava irmãos, explorava pessoas,
e tinha no seu coração apenas um desejo de enriquecer. Mas Jesus se aproxima. Não há impedimento. Jesus providencia meios. Jesus se aproxima de nós apesar do nosso pecado. Como encontrar com Jesus? Zaqueu estava limitado. Provavelmente, ele ficou contente só porque subiu na árvore e conseguiria ver Jesus passando. Muitos não conseguiram. Você já viu como que é estar numa multidão? E você tentar enxergar o que está lá na frente? Faz tempo, né? Agora não tem mais aglomeração, faz um tempo. Mas quando você foi a algum lugar e todo mundo está querendo ver a mesma coisa, mas Jesus tinha muito mais do que aquele simples pensamento dele. Tem a ver com a mensagem de hoje cedo, lembra? Enquanto Marta acreditava que eu sei, Senhor, que Ele ressuscitará no último dia, mas Jesus tinha muito mais para ela. Ele diz: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, no último, não estou falando no último dia, hoje. Desce depressa, Zaqueu, estarei na tua casa. Às vezes a gente pensa que Jesus não pode entrar na nossa casa, mas mesmo sem a gente convidar, Ele se dispõe, Ele está na nossa casa. Jesus se oferece para entrar na nossa casa, e Ele quer um relacionamento íntimo. Ah, mas será que eu quero? Como pecadores, muitas vezes nós nos afastamos de Deus e não temos esse relacionamento íntimo com Ele. Mas Ele providencia meios, Ele fala através do seu Espírito Santo, esse chamado de Deus irresistível. Quantas vezes, irmãos, a gente aparentemente está meio desanimado, se afastando? A gente falou hoje cedo na aula dos desigrejados, né? O que acontece para uma pessoa ser desigrejada? Para ser desigrejado, primeiro você foi igrejado, né? Você era da igreja e saiu da igreja. Isso foi algo que foi acontecendo devagar, você foi desanimando, teve uma contrariedade com o irmão, com a pessoa, com o pastor. Simplesmente não gosto daquela parede lá, vou ficar na minha casa. Às vezes nós nos afastamos, mas Jesus, de forma especial, Ele muda isso. Você fica inconformado. Eu acho que o desigrejado, na verdade, aquele desigrejado que fica o desigrejado mesmo, a gente pode chamar de não crente, tá? Que nunca foi cristão, brincou de ir à igreja, passou lá um tempo, e a hora que ele arrumou uma oportunidade, uma desculpa para falar mal dos irmãos da igreja, foi embora para a igreja. Porque o verdadeiro crente, ele pode até ficar um tempo afastado, não vou na igreja, e de repente Deus fala ao seu coração, ele quer ir para a igreja, ele quer servir a Deus, ele quer voltar para Deus, porque próprio Jesus fala: eu não vou abandonar, eu não te abandono. Terceiro lugar, o verdadeiro encontro com Jesus gera transformação profunda. Então, não existe barreira capaz de impedir o encontro com Jesus. Jesus sempre providencia meios para nos encontrarmos com Ele. E o verdadeiro encontro com Jesus gera transformação. É isso que eu estou falando, a transformação que acontece nas nossas vidas. O versículo 9 diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Ele já era filho de Abraão, mas agora o que Jesus está falando é que ele é filho espiritual, não é apenas de sangue, não é apenas da família, mas ele é espiritualmente filho de Deus. O encontro com Jesus gera salvação. E salvação não é apenas passe livre para o céu. Salvação é essa transformação que Deus faz na nossa vida. Gera alegria de servir. Está mais do que claro aqui a alegria de Zaqueu. Desde a hora que ele desceu da árvore,
Acho que desde a hora que ele foi lá para esse encontro com Jesus, mas principalmente agora que ele está com Jesus, houve salvação nesta casa. E repare que Jesus não disse, houve salvação em ti, Zaqueu. Ele diz o quê? Nesta casa. Entrou na casa, na família. Essa musiquinha dá até vontade de cantar mesmo. Entra na minha casa. Entra lá. Entra. Desculpe, irmãos. Salvação na família. A transformação do lar. Houve salvação nessa casa. Zaqueu é um novo homem. E também a sua casa. A salvação nessa casa é a transformação que se estende para os seus familiares. A alegria completa. A gente pode imaginar uma vida de luxo, mas muitas vezes tristeza, porque é uma vida baseada apenas nos bens materiais, nas compras, no consumismo. E de repente se perde muitas coisas. Se não houvesse salvação na casa, ia ter um grande problema. Você imagina a esposa do Zaqueu? Como assim vai dar tudo? Eu não aprovo isso. Não houve salvação na casa. Acreditamos que todos perceberam a mudança ali. E o valor de estar na presença de Jesus. Quando nós estamos com Jesus, nós entendemos esse valor, transformação que Jesus opera em nós. Alegrai-vos no Senhor, a graça de Deus é melhor do que a vida. Nosso desejo é que a gente possa sempre estar voltando a esse tema. Nós vamos falar por alguns domingos sobre o Natal, sobre Jesus, mas nós vamos voltar a esse tema sempre, porque o objetivo nosso é entender esse versículo. A graça é melhor do que a vida. Entender na prática, irmãos, porque não é fácil. A vida é muito boa. Comer, beber, se divertir-se, passear. Mas a vida é muito boa desde que estamos com Jesus. Quando a vida é muito boa e ela é uma distração, quando a vida boa nos afasta de Jesus, ela se torna um transtorno, um vício, se torna um mal. Nosso desejo é que cada vez mais nós possamos buscar satisfação em Jesus. E a mensagem de hoje é que mais do que o que podemos fazer, a gente poderia fazer uma série, o que podemos fazer para nos aproximar de Jesus, mas mais do que o que podemos fazer, é o que Jesus faz. Tudo assim é na vida. Ele nos dá saúde, nós dormimos, Jesus está nos sustentando, e sabemos sim, por mais que a gente dê alguns passos, é a distância que Jesus tira, é o chamado de Jesus que tira essa distância maior. Nós vamos orar, que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, por termos esse encontro com o Senhor. Te pedimos que se alguém aqui, ó Deus, está distante do Senhor, ó Pai, pedimos que o Senhor Deus venha chamar. Ó Pai amado, todos nós precisamos deste chamado, porque por mais que estejamos próximos do Senhor, ainda estamos distantes, Deus. E que o Senhor Deus venha nos chamar, nos aproximar de Ti, ó Deus. Faça-nos ouvir, ó Deus, essa Tua voz, esse Teu chamado. E que a presença do Senhor, que esse convite do Senhor, seja por nós, ó Deus, recebido com alegria. E assim, ó Deus, possamos
entender que nada mais é importante do que estar com o Senhor, que a tua graça é melhor do que a vida. Sim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.